bateu o desespero no senhor Donald Trump e ele acaba aí de dar o maior tiro no pé de todos. Eu já falei aqui algumas vezes, vou repetir, viu? Se eu soubesse que o Trump ia ser tão danoso pro imperialismo dos Estados Unidos, que ele ia acelerar tanto a queda do imperialismo, eu teria feito campanha pro Trump em inglês. Porque, olha, eu já avisava aqui no Plantão Brasil que, se a Kamala Harris ganhar, ela vai dar golpe naquele estilo do Obama, que foi o golpe de 2016, que era o estilo que o establishment dos Estados Unidos faz, que é usar a imprensa, tudo mais, aquele tipo de golpe que as pessoas não veem muito bem. Já o Trump, ele é mais direto quando ele tenta dar golpe. Isso é melhor, é um inimigo que você vê ele, não fica te enganando. O fato é que o Trump é um fascista da pior espécie, porém, eu já avisava, ele vai acelerar a derrocada do imperialismo, muito. Eu não imaginava que ia ser tanto. O Trump já começou aí, ele impôs tarifas a vários países do mundo, vou mostrar aqui já quais países, nos últimos dias. Aí, ele impôs o único país em que ele, para quem ele impôs tarifas, está ameaçando aí para o dia 1º de agosto, que ele tem superávit comercial, um superávit gigantesco, que foi de 500 bilhões nos últimos 15 anos, 500 bilhões de reais, é o Brasil. Os outros todos, os Estados Unidos têm um déficit na balança comercial e ele pode ter uma desculpa, dizendo, eu compro muito mais de você do que você compra de mim, então estou colocando tarifa porque não pode. Aí tem aquela desculpinha dele. Tá, com o Brasil não tem. E ele ainda falou, é por causa do Bolsonaro. Então você tem aí, nos últimos dias, o Flávio Bolsonaro ameaçando bomba atômica no Brasil. Você tem aí o Eduardo Bolsonaro dizendo que o Brasil tem que se curvar aos Estados Unidos. E aí você tem o bolsonarismo agradecendo ao Trump por taxar o Brasil e colocar em risco alguns milhares de empregos no Brasil e a fortuna de alguns bilionários bolsonaristas. Que coisa, né? Esse pessoal traindo quem financiou a campanha deles. Tá. Aí, o Trump consegue dar o maior tiro no pé de todos. Vamos lembrar que quando ele faz a tarefa ao Brasil, eu já avisei, o Lula nos bastidores, ele contacta, obviamente, via Itamaraty, via também o Celso Amorim, que é o assessor especial dele, e ele mesmo, Lula, também faz ligações, e ele contacta ali seus aliados internacionais. E ele conseguiu apoio na Europa, conseguiu apoio na América do Sul e conseguiu, obviamente, apoio do BRICS. A China já chegou na voadora, com o pé no peito do Trump, dizendo, olha, praticamente assim, respeite o BRICS. Você não pode fazer o que você quiser, o que você está fazendo vai contra a Carta da ONU. E quando a China fala isso, o que a China está falando na entrelinha, quem me segue no Instagram, ou aqui no YouTube também, alguns vídeos, mostrou o trecho do vídeo que eu coloquei no Instagram, viu? É o que falou a porta-voz do governo chinês. Olha, isso, você taxar assim o Brasil, vai contra a Carta da ONU. E a Carta da ONU tem uma coisa, que é o argumento da China, que é o que o Lula está falando há algumas semanas. O modelo de governança global está falido. E o artigo que o Lula publicou no maior jornal da China, foi para o maior jornal da França, o maior da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, da Argentina, do México, então, em vários países do mundo, em vários continentes, do Japão, em vários continentes, o Lula publicou o mesmo artigo, traduzido, obviamente, para cada país, em que ele diz ali que, estamos vendo aí, em vez de celebrar os 80 anos da ONU, a gente está vendo a derrocada, a falência total do modelo de governança. E o que a China mostra é isso, Quer dizer que os Estados Unidos podem ferir a Carta da ONU e ninguém vai fazer nada. Todo mundo assim, ok, tá bom, faremos uma nova governança. É mais ou menos isso que a China tá falando para o Trump. Eis que, 2 dias depois, o Trump joga a União Europeia e o México no colo do BRICS. Trump anunciou ontem tarifas de 30% aos países da União Europeia e aos países do BRICS. E aí, pela primeira vez, o parlamento francês, isso saiu na sexta-feira, o parlamento francês aprovou, eles aprovaram, foi aprovado, tem maioria no parlamento, aprovou ali um documento que tem ali sugestões, 50 sugestões para o que a União Europeia deveria fazer nos próximos 365 dias. A longo prazo também, mas principalmente agora. Entre essas sugestões está, 1, se unir ao BRICS. O mais rápido possível se unir ao BRICS. 2, parar de brigar com a Rússia sem motivo. A Rússia não é ameaça à União Europeia e aos europeus. 3, parar de ser subserviente aos interesses dos Estados Unidos. E aí eles falam, olha, a União Europeia hoje não defende seus próprios interesses, defende o interesse do sistema dos Estados Unidos, daquele establishment, do mercado financeiro, dos bilionários dos Estados Unidos. Não é nem do Estado dos Estados Unidos, deles, não, são desses bilionários. E aí, isso leva aí à falência da União Europeia. A União Europeia nunca teve aí, os países europeus nunca tiveram uma qualidade de vida tão baixa, violência chegando em todos os países da Europa em níveis recordes. Você tem aí, as pessoas não conseguem nem pagar uma casa em países como Espanha, Alemanha, França, Itália, Grécia. Chegamos a um nível histórico de menos gente com casa própria
E os aluguéis caríssimos, caríssimos, caríssimos. Aí você, pô, peraí. População extremamente insatisfeita. Isso abre espaço para a extrema-direita, tá? E aí o parlamento francês diz isso, diz várias outras coisas, mas entre tudo o que diz as 50 dicas ali, tem essas aí, que é, ó, vamos parar de fazer o que eu tô falando, Thiago, o Lula também tá falando, parece até que o Lula assiste aqui o canal, ou tem uma conexão aqui, porque a opinião é igualzinha. O Lula falou exatamente o que eu falei aqui algumas vezes, que ó, os europeus, eles estão ali numa política que não é pró-Europa, é pró-Estados Unidos. Não tem como dar certo, não tem como. Pois bem, enquanto a presidenta da União Europeia, a von der Leyen, ela tá ali falando, olha, temos que gastar mais em guerra e ter mais austeridade porque a gente tem que enfrentar a Rússia e tudo mais. O que o Trump faz? O Trump impõe tarifas. Tem uma coisa, ser inimigo dos Estados Unidos é ruim. É muito ruim ser inimigo dos Estados Unidos. Agora, ser amigo dos Estados Unidos é fatal. Ninguém se torna amigo dos Estados Unidos e sai bem. Não existe país no mundo que saiu bem depois de ser amigo dos Estados Unidos. Alguns falam, Israel é chefe dos Estados Unidos, é bem diferente. Dá para perceber ali que, talvez pelo aparato de espionagem e tudo mais, o Netanyahu, ele tem o Trump, como ele tinha o Obama, como ele tinha o Biden, como ele tinha o Bush, como todos os presidentes, a Hillary, que nem foi presidente, era secretária de Estado, todos eles estão ali na coleira do Netanyahu, que lidera ele é ditador de Israel faz mais de 25 anos, tá? Ele saía do poder às vezes, colocava o aliado e voltava. É isso. A única vez que tentaram derrubar ele deu praticamente um golpe, né, e voltou. E agora ninguém derruba ele. Aí você vê. Pois bem, eis que agora, com essas tarifas, o que vai acontecer? Essa moção aí do parlamento francês vai começar a acontecer em outros países. Vão falar, ó, peraí, não tá dando certo. Cada vez mais tem países, como tem já vários grupos na Espanha, até de esquerda, antes era só extrema-direita, agora a esquerda também falando, ó, temos que sair da União Europeia, não dá. Tá amarrando a gente aqui numa política que não é boa pra gente. É boa pros bilionários dos Estados Unidos, talvez alguns bilionários europeus, mas não é boa para a população europeia. É péssima para a população europeia. E você vê, a União Europeia se desmantelar, vai dar ruim, viu? Lembrando que nunca ficamos aí tanto tempo sem guerra na Europa, ali no centro da Europa. Aí você vê. Aí o Trump também taxou o México. No México a notícia está sendo dada como, olha, o Trump taxou o México porque o México participou da cerimônia aí do BRICS, do encontro do BRICS como convidado especial, e o México está cada vez mais próximo do BRICS. Inclusive, o México anunciou aí, ao lado do Brasil, anunciou aí que vai fazer uma refinaria, uma refinaria que vai fazer plásticos, propileno, o plástico mais utilizado, agora não lembro o nome do químico do plástico, mas enfim, plástico que você usa para garrafa, para qualquer coisa, vai ser feito no México, porém vai ser feito de maneira que ali respeita o meio ambiente, não mais essas refinarias que poluem muito, zero emissão, e vai gerar muitos empregos no México e vai gerar aí plástico ambiental tanto para o México quanto para o Brasil. Aí você vê, parceria aí graças ao BRICS, tá? É o Lula fazendo parceria com, você vê que até com países que não são do BRICS, mas que estão se aproximando. Aí, vou te mostrar aqui um gráfico que você vai entender o tamanho da hipocrisia bolsonarista. Esses aqui são os países que o Trump taxou. E o tamanho da taxa que ele impôs. Aí tem aqui embaixo, ó, em Filipinas, 20%. Os Estados Unidos têm ali um déficit com a Filipinas de 2,8%. Quer dizer o seguinte, que de tudo que eles vendem para Filipinas, de tudo que eles compram, eles gastam 2,8% a mais do que eles lucram com a Filipinas. Aí ele colocou tarifa. Tem alguns países aí, como você vê aí, Japão, que olha o tamanho do déficit. É gigantesco, é quase 30% de déficit. Aí eles justificam, pô, se o meu país, vamos supor, tá comprando 10 de você e vendendo só 7, tem 3 ali de déficit, então tá ruim. Ou eu vou comprar menos de você, ou você tem que comprar mais de mim. Então eu vou colocar uma tarifa contra você